Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse domingo, hoje, dia 21 aqui de agosto de 2022. Viva de Coriezo, Percor Maria, nesta solenidade da Assunção do Senhor, nesse dia. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse domingo, dia da Assunção, porque no dia 15, foi na segunda-feira, e aqui no Brasil a gente joga a festa ou a solenidade para o domingo próximo. Se não cai no domingo, então nós comemoramos no domingo, então cai então aqui nesse domingo, nesse dia 21. Primeiramente, para nós falarmos sobre a Assunção de Nossa Senhora, nós temos que entender a diferença que tem aqui sobre Assunção e Ascensão. A ascensão do Senhor é Jesus que se eleva ao céu pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. A Assunção, Maria, aqui, ela não tem força própria para ser elevada ao céu, mas pelos méritos de Jesus, Maria é assunta ao céu. Na teologia, nós chamamos Maria de figura protológica. Porque tudo aquilo que aconteceu com Nossa Senhora, com Maria, de certa forma vai acontecer com a Igreja. A Assunção, a assumição, vamos falar assim, o Deus Jesus que assume a sua mãe e é levado ao céu de corpo e alma, é a nossa fé, vai acontecer também isso com a Igreja e vai acontecer isso também com todos nós. Posto isso, dá para nós então entendermos aqui então todo o enredo litúrgico que está aqui sobre essa festa, sobre a solenidade. Nessa segunda leitura, Jesus aqui na 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 e 27a, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Pelos méritos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, já era tudo possível, e agora, com a morte do Senhor, com a sua paixão de cruz, aonde que ele abriu o céu mais uma vez para nós, para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, não é muito difícil nós entendermos e acreditarmos, sem fazer aqui um jogo elástico na nossa consciência para achar defeito nisso ou naquilo, que o Senhor então eleva a tua mãe ao céu e vai fazer isso com cada um de nós. Mas, quando você olha para a vida de Nossa Senhora, quando você olha para o Evangelho de hoje aqui, né, o Evangelho principalmente de Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56, que é Maria, que vai à região montanhosa. Maria, o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela é a mãe do nosso Salvador, e ela rapidamente, ali, apressadamente, ela vai à região montanhosa. E lá ela encontra com a sua prima Santa Isabel, e versículo 40, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre. Pulou. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Maria, Nossa Senhora, tem méritos para ser elevada. Méritos. Méritos que ela fez na sua vida, desde ali do anúncio do arcanjo, quando ela dá o seu sim, o seu et antila, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Quando ela fala sim, fiat, eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, ela tem méritos para ser elevada, méritos. E aí então, eu pergunto para você, na nossa vida, será que nós, se tudo que aconteceu com Maria vai acontecer com a igreja, e nós somos a igreja, será que nós temos méritos hoje para ser elevados? Será que nós temos méritos olhando para a nossa vida? Nós temos méritos hoje para ser elevados? Eu, olhando para a minha vida,
Eu acredito que não. Falta muita coisa ainda para mim ser elevado. Mas para eu ser elevado, eu preciso fazer pequenas elevações. E aqui, quando nós falamos de elevação, quando falamos para elevar, você tem que estar num patamar um pouco mais elevado deste mundo e das coisas deste mundo. Quando você é chamado para a vida espiritual, você tem que estar num patamar diferente. Em tudo, em todas as questões da vida espiritual, você tem que estar num patamar diferente. Senão, como é que você vai querer ser elevado se você só continua no raso, só continua na mediocridade? E aqui, então, existem pequenos saltos. A Catena Áurea fala sobre o salto de João Batista, pequenos saltos. E é super interessante o comentário de Santo Agostinho quando ele fala o seguinte aqui, né? Para dizer isso, como antes falou o evangelista, ficou cheio do Espírito Santo, o qual sem dúvida lhe revelou e, por isso, soube que significava o salto do Filho. Isto é, que viera a mãe daquele de quem ele seria o precursor e o testemunha. O significado de um fato tão importante pode ser conhecido por adultos, não por uma criança. Pois não disse, saltou de fé a criança no seu ventre, mas saltou de alegria. Pois vemos que o salto não somente é próprio das crianças, mas também dos cordeiros, cujos saltos não procedem da fé, nem da religião, nem de qualquer conhecimento racional. Mas esse salto é novo e inusitado, porque tem lugar no ventre e com a vinda daquela que haveria de dar à luz ao Salvador de todos. Portanto, esse salto é, por assim dizer, essa saudação dada à mãe do Senhor, como costuma acontecer nos milagres, realizaram-se divinamente na criança e não humanamente pela criança. Interessante que esse salto ele acontece de uma forma divina na criança e não humanamente pela criança. E esses saltos aqui divinos os saltos que cada um de nós tem que fazer na nossa vida para nós alcançarmos um patamar divino que o nosso coração espera. Quando você se desagarra como um cordeiro que salta, desagarra das coisas do mundo, desagarra das coisas dessa terra, você dá um salto maior. E saltando de uma forma maior, você salta de alegria e você sai da alegria momentânea, que o Espírito Santo não é uma alegria momentânea, o Espírito Santo é uma alegria pneumática. Você sai dessa alegria passageira do mundo, passageira, essa alegria psicológica do mundo, e você consegue dar um outro salto. Você sai de uma alegria pequena ali e você se alegra com o Salvador. João Batista, ele se alegrou com o Salvador. Ele não se alegrou com qualquer pessoa, ele se alegrou com o Salvador. E a alegria que nós temos com o Salvador é uma alegria que supera e ultrapassa as coisas deste mundo. Por isso, para você ser elevado, você precisa dar pequenos saltos todo dia na vida espiritual de alegria. Esquecer a alegria passageira e momentânea, a alegria dos vícios, a alegria da paixão, a alegria dos prazeres deste mundo, que dá aí 5, 6 minutinhos, e você almejar alegrias e almejar elevação ou elevações. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre.